Olá, estamos de volta com o programa Conexão Unipam. Depois de um período de férias, voltamos com muitas novidades e matérias super interessantes. Confira agora o que preparamos para vocês. Você sabe administrar quanto de mesada os seus filhos precisam? Você tem o hábito de oferecer mesada aos seus filhos? Será que as crianças e adolescentes têm necessidade desse dinheiro? Psicólogos e economistas do Unipam falam sobre esse assunto e dão algumas dicas aos pais. Outro dilema enfrentado pelos pais no dia a dia são aquelas pequenas briguinhas entre irmãos. Geralmente começam por coisas banais, como querer o brinquedo do irmão, usar o computador ao mesmo tempo ou às vezes até por ciúmes. Você tem ou já passou por esse problema em casa? Como você administra essas questões? Veja daqui a pouco no Conexão Unipam. Alunos do curso de Publicidade e Propaganda estão envolvidos em mais uma campanha social. Os beneficiados agora serão os alunos do CAIC. E na Dica Cultural, a participação da professora Cristina Matos. No quadro Alimentação Saudável, os alunos do curso de Nutrição ensinam a preparar um cachorro-quente assado. E ainda nesta edição, preparamos uma matéria especial sobre a raiva animal. Nossos professores do curso de Medicina Veterinária falam sobre a importância da vacina nesse período do ano. Aguarde só um minutinho. Tudo isso daqui a pouco no Conexão Unipam. Fique ligado! Quase tudo que cerca mesada para os filhos exige muita conversa e informação. Por exemplo, a quantia a ser dada. Psicólogos e economistas do Unipam esclarecem as dúvidas dos pais a respeito deste tema e já adiantam, a mesada é apenas uma maneira de ensinar os filhos a lidar com o dinheiro. As vontades das crianças parecem não ter fim. Depois de ganhar o que tanto pediram, o foco do desejo se volta para novas aquisições. Cansado de tanta insistência, você decide estipular uma remuneração mensal aos seus filhos. Mas, será que você sabe quando e como dar a mesada? Bom, assim que a criança começa a ter noções de matemática, é um bom exercício o de poupar, o de guardar o dinheiro e o de gastar o dinheiro. Então, a partir dos 5 anos, aquela história do cofrinho começa a valer. A criança pode guardar suas pratinhas ali, com objetivos determinados, conversados com a família, e assim ele começa a tomar as decisões de gestão mesmo do próprio dinheiro. Mas é a partir dos 7 anos, quando a criança já tem mais consciência dos gastos e da própria escassez que está relacionada à renda e dessas decisões, é que a mesada ou a semanada começa a fazer mais sentido. O que os especialistas recomendam é que a partir dos 7 anos que a criança possa receber R$1 a cada ano de vida por semana para tomar suas decisões de gastos. Esses gastos podem estar relacionados com um lanche no colégio, ou com as figurinhas que ele quer colocar no álbum, ou pode estar relacionado com um objetivo de mais longo prazo, com um valor maior de alguma coisa, um tênis, uma viagem, e que vai exigir da criança uma poupança maior ao longo do tempo. Segundo a administradora Adriana Vieira, a semanada é o método mais indicado. Esse dinheiro que chega por semana é mais fácil para a criança conseguir fazer a gestão. Com o tempo, isso vai evoluindo. E é claro que o pai e a mãe tem que estar muito antenado com o que está acontecendo com esses gastos e orientar no primeiro momento até que isso seja algo mais natural para a criança. Com o passar do tempo, certamente isso vai gerar efeitos muito positivos na vida adulta, né? No sentido de que ele já desde cedo começa a perceber que o dinheiro não é uma fonte infinita.
né? Então ele vai ter que trabalhar, vai ter que receber esse dinheiro e fazer planos, né, de gastos e de poupança. É muito importante que os pais orientem os filhos como usar o valor recebido. Assim, desde pequenos saberão como administrar o dinheiro. Se a gente coloca nas mãos dos filhos tudo que eles desejam sem nenhum tipo de esforço, isso aí pode ter um efeito muito negativo com o passar do tempo. Então, o desejar está relacionado à ausência, né? Você só deseja aquilo que você não tem. Então, claro que a criança tem que ser levada à reflexão, né? Quais são os desejos, o que ele realmente precisa. E para isso, fazer, né, as contas de quanto tempo ele gastaria para juntar esse dinheiro, para fazer a compra. E se pode fazer também alguns acordos, né? Se você conseguir poupar tanto em tanto tempo, eu te ajudo com o restante. Então isso são acordos familiares, né? Depende de cada família. Isadora e Júlia já recebem a mesada e semanada de seus pais e já sabem o destino do dinheiro. Isadora, quanto que você recebe de mesada? R$40. E quanto que você recebia antes e o que aconteceu? Eu recebia uns R$220. Aí eu não estava indo muito bem na escola e minha mãe abaixou minha mesada. O que você achou disso ter acontecido? No começo eu achei meio ruim, mas depois foi tudo bem. E aí agora eu tô guardando para mais futuramente fazer uma viagem. Você pretende ir para onde? Para Londres, para Paris, Disney, algum lugar assim fora do Brasil. Você acha que receber semanada é melhor do que receber tudo junto? É, porque você administra melhor o dinheiro. E como que seus pais te ensinaram a administrar o seu dinheiro? Eles não me ensinaram, eu que fico pensando o que eu vou fazer com ele. E o que você gasta o dinheiro? Quando eu vou sair, eu gasto com comida e quando eu tenho que comprar alguma coisa, eu junto ele. E você acha que é uma boa alternativa, então, para poder aprender a mexer com o dinheiro mesmo? Acho. Como que você está aprendendo, Júlia? Minha mãe já fala para eu juntar meu próprio dinheiro e eu mesmo comprar minhas coisas em vez dela comprar para mim. Caso a mesada da criança acabe antes do esperado, nada de desembolsar uma quantia extra. A lição neste caso é que no mês seguinte ela terá que prestar mais atenção nos gastos. Não, na verdade os pais devem ter um equilíbrio muito grande, um controle grande, tanto nas datas e nos valores que eles vão dar para o filho, como por semana ou por mês. Então, se o filho se descontrolar, o ideal é que os pais deixem com que eles passem por essa situação de desequilíbrio, que eles sintam a falta do dinheiro e para que na próxima semana ou no próximo mês que eles tenham um comportamento diferente e que o aprendizado seja realmente incorporado na vida deles. Então os pais devem ter um comportamento no sentido de não atrasarem a mesada, de não postergarem também o pagamento dela, de não alterarem o valor sem uma combinação prévia e também de não socorrerem no momento de aperto financeiro do filho, porque ele precisa aprender a fazer a gestão do dinheiro. Mas o mais importante é lembrar que não existem regras. Cada família se adapta às suas necessidades e forma de educar seus filhos. Vai muito do exemplo também que tem em casa. Existe uma máxima que diz que o conselho convence, mas o exemplo arrasta. A gente vive numa sociedade em que o consumo e o consumismo é muito estimulado, né? Porque tudo é viral, qualquer notícia, produto ou propaganda que se coloque, os nossos filhos são bombardeados o tempo todo por esses incentivos ao consumo. Então, dentro de casa, é claro que o conselho é importante, mas a postura dos pais diante da sua própria renda, dos seus hábitos de consumo, é mais forte do que simplesmente a fala ou o conselho. Então, eu acho que o comportamento equilibrado diante das finanças reflete numa vida familiar mais equilibrada. Eles precisam dividir a casa, os pais, os brinquedos e nessa difícil missão acabam dividindo alguns gritos e tapas também. Mas não se preocupe, isso está longe de ser o fim do mundo. Briga entre irmãos é super comum e às vezes até saudável, desde que ninguém se machuque ou saia magoado. Entre tapas e beijos, as palavras do poeta se encaixam perfeitamente na relação de altos e baixos protagonizada pelos irmãos. Mas se ao se deparar com a discussão você fica sem reação, não se preocupe. A psicóloga Marisa Leão explica que a briga entre irmãos é super natural.
as crianças brigam basicamente porque elas estão disputando a atenção e o amor dos pais, né? Então, as crianças são inicialmente muito egocêntricas, então é muito difícil para elas aceitar dividir o amor e a atenção dos pais. Então, elas estão sempre comparando, querendo ver se o pai está preferindo um do que o outro, né? Então, essas brigas, a rivalidade entre irmãos, ela é praticamente inevitável. E, além de inevitável, ela é importante, porque é a partir dessas disputas na família que a criança vai construir formas de reagir a essas situações de competição, rivalidade que ela vai enfrentar no futuro, né? Ana Paula é mãe dos pequenos Eduardo, João Pedro e Manuela. E ela confessa que demorou a se acostumar com as desavenças entre os filhos. Quando eles brigavam, eu entendia que eu precisava resolver aquilo de uma vez por todas, que eu precisava fazer com que no dia seguinte aquilo não acontecesse mais. E aí até que eu percebi que não é dessa forma, que eles vão brigar muito, né? Até ficarem adultos eles vão brigar. E aí quando eu entendi que a briga faz parte do processo, ficou muito mais fácil. Eu não me estresso mais com a briga. Eu sei que eles vão brigar hoje, eu vou separar, vou pôr de castigo e daqui meia hora eles vão estar brigando de novo. E aí então dessa forma eu consegui manter a tranquilidade aqui dentro. Quando eu comecei a perceber que isso é natural, que isso acontece aqui na minha casa e em casas onde tem 1, 2, 3 filhos, né? Onde tem uma criança, a criança briga com um coleguinha. E aí, dessa forma, ficou bem tranquilo mesmo de lidar com os 3 ao mesmo tempo. O ciúme ou a convivência de personalidades diferentes são alguns dos motivos que podem dar início à discussão. No caso de Ana, a hora de brincar é a mais problemática. Normalmente, quando eles brigam, é porque eles estão com interesse no mesmo brinquedo. Então, um está brincando com um brinquedo, o outro acha aquilo interessante, quer brincar, e eles não querem dividir. Essa idade é uma idade crítica, onde eles têm muita dificuldade, eles estão aprendendo a repartir. Os pais não devem forçar uma amizade, mas devem estar atentos para que as brigas não fiquem violentas. Normalmente os pais devem evitar interferência justamente para não tornar ainda mais concreta essa questão da preferência de por um ou por outro. Então, na medida do possível, eles devem ficar como observadores e só intervir nesse caso que você falou aí, né? Quando corre o risco de um machucar o outro, né? Às vezes um irmão maior machucar um irmão menor. Fora isso, é importante que os pais deixem as crianças resolverem sozinhas a questão, né? Porque elas estarão dessa forma desenvolvendo padrões de conduta para lidar com essas situações. Segundo Marisa, o comportamento dos pais também exerce grande influência na relação entre os filhos. Sem dúvida, isso que você falou é bastante importante, porque os pais são o modelo, né? Então, se o casal tem uma relação afetiva, de diálogo, a forma como eles resolvem as suas questões é uma forma tranquila, é uma forma onde um respeita o outro, e isso vai ser um bom começo para as crianças, né, se espelharem nos pais e também construírem formas de reagir semelhantes, né? E o contrário, na casa onde às vezes os pais resolvem tudo aos berros, né? Tudo por meio de imposição, é um padrão que a criança vai tender a se identificar com ele e reproduzir posteriormente.